Olá, povo de Deus da Diocese de Grajaú, queridos irmãos. Este é o primeiro programa da TV Santa Giana via internet e YouTube. E nessa primeira entrevista estamos aqui com uma pessoa muito especial, uma das evangelizadoras da Catedral de Grajaú, a senhora Eunice Viana. Tudo bom, dona Eunice? Tudo bem. Como é que a senhora está? Eu estou bem agora, bem melhor agora, aqui na Capelinha de Frei Alberto. Ótimo. Então vamos lá. A primeira pergunta. Quem é a senhora Eunice Viana? Bom, eu sou Eunice Santos Viana, nasci aqui em Grajaú no dia 21 de dezembro de 1948. Filha do carpinteiro Antônio Santos e de Dona Eldes Lima Santos. Moramos aqui todo esse tempo, juntos até a idade de 15 anos, porque meus 15 anos, no dia do meu aniversário de 15 anos, eu me casei com a pessoa mais querida que veio para mim, que eu amei, até o dia que Jesus levou. Meu marido chamava Epitácio Fontinelli Viana. Tivemos 10 filhos, muito feliz, com a graça de Deus. Procurei educar meus filhos, criamos com muita dificuldade. Até que um certo dia, devido àquele meu sofrimento, meu marido desempregado, lutando, vivia de bico. Aí eu fiz um voto a Jesus, ao menino Jesus de Praga. De joelho no chão, eu implorei a ele que desse um trabalho para o meu marido, que me tirasse daquela dificuldade, porque meu pai me auxiliava, mas, veja bem, ninguém nunca viu um carpinteiro rico. E meu pai sofria, mas era um pai que tinha diálogo, que eu amava muito, que perdi, sofri muito quando perdi meu pai. Minha mãe era as pessoas que nos protegiam com toda dificuldade. Então, fiz minha promessa ao menino Jesus de Praga. No 9º dia que eu fiz a minha promessa, de joelho no chão, rezando, pedi a ele, conversei com ele e pedi a Deus que desse a oportunidade de um trabalho com meu marido, um emprego fixo, que eu tivesse condições de ter minha mesa farta. E disse para ele: Senhor, não quero ser rica, eu quero ter fartura na minha mesa para meus filhos e saúde e a paz. A saúde e a paz a gente tinha, mas o alimento era muito pouco. E fui favorecida. No 9º dia, eu alcancei aquela graça. Chegou uma senhora na minha casa, ela era rica, e eu estranhei a visita dela na minha casa. No 9º dia, ela chegou e disse: olha, o nome do teu marido está no jornal, no diário oficial. Aí eu fiquei curiosa. O nome do teu esposo está no diário oficial, e eu fiquei curiosa. Ele não estava no momento, quando ele chegou, eu falei: meu bem, seu nome está no diário oficial, você foi promovido no emprego do estado do Maranhão. Muito bem. Aí foi uma graça. Aí eu lembrei: meu bem, você lembra que hoje está fazendo 9 dias da nossa novena? Aí foi uma graça alcançada. Quando eu descobri Jesus na minha vida, foi desde a minha infância, porque nesta casa aqui funcionava o colégio das irmãs. E eu frequentava muito aqui. Com elas eu aprendi muita coisa. O bordado à mão, a me educar na religião católica, a saber amar e respeitar, que foi o que eu aprendi e quis dar para meus filhos, que eu, até hoje, graças a Deus, são 10 filhos. Meus filhos e a continuação, neto e bisnetos. Então, eu queria fazer mais 2 perguntas. Antes, queria voltar um pouquinho atrás e saber em que ano seu esposo faleceu. Meu esposo faleceu no dia 23 de maio de 1996. De quê? Qual foi a causa da morte dele? Ele foi um tumor no cérebro. Teve câncer. Teve um câncer que não teve cura. Então, a próxima pergunta seria: a senhora estudou no Colégio das Freiras? Não estudei. Eu estudava no Urbano Santo, mas tinha uma ligação muito grande com as irmãs, porque a irmã Eucaris, ela arrumava os altares
da igreja. A dedicação delas era grande para bordar as toalhas da igreja, ornamentar, e tudo isso eu acompanhava. Eu ajudava porque eu vivia na minha casa com a minha família. Aqui as internas eram filhas órfãs, que não tinham pai, não tinham mãe, que viviam no interior, e elas acolhiam, ensinavam a ser uma dona de casa. Ensinava a ler, ensinava os afazeres, tudo de uma dona de casa. Mas eu, por esse intermédio, aprendi muito também. Qual o movimento que a senhora participa na igreja atualmente? Bom, são dois movimentos, mas eu atuo em muitas coisas de participação da nossa igreja. Eu participo, sou do apostolado da oração e amigos de Frei Alberto. O apostolado da oração, a senhora está há quanto tempo nesse movimento? Tem mais de 30 anos que eu sou zeladora. Eu tenho uns 40 anos. 40 anos. De zeladora. A outra pergunta: como se deu o processo de entrada nesse movimento? Como que a senhora descobriu o apostolado da oração em sua vida? Bom, Jesus sempre esteve na minha vida, mas com o convite de uma irmã. Quem era a irmã? A irmã Olga, Olga Cunha, esposa de Rufino Cunha. Ela me fez um convite, que era minha vizinha, e eu aceitei com muita alegria. E daí participei, nunca abandonei e jamais vou abandonar. E ela atualmente é falecida ou está viva? Não, ela vive em São Luís. Ela foi embora para São Luís, a dona Olga, uma vizinha minha que eu considero muito ela. Então ela foi o pivô da sua entrada na... Sim, porque na época ela era presidente do apostolado. Hoje em dia são coordenadores de grupo. Mas naquela época já dizia que era presidente do apostolado da oração. Aí ela me convidou e, por sinal, também, quando ela saiu, já me apresentou como presidente do grupo. Então fui presidente do grupo do apostolado já 2 vezes. 2 mandatos. 2 mandatos. Muito bem. Então, a próxima etapa da nossa entrevista será sobre a vida de um santo que todo mundo conhece, Frei Alberto Beretta. Então, dona Eunice, quando que a senhora ouviu falar de Frei Alberto pela primeira vez? Marcelo, quando eu me entendi, na minha infância, já ouvia falar do Frei Alberto, e o conhecimento que eu tive aqui de meus pais, porque Frei Alberto, ele foi um pai aqui para a pobreza. A minha família, meu pai, vivia com muita dificuldade, muitos irmãos, 11 irmãos. E eu via minha mãe correr para o hospital quando tinha qualquer coisa, uma doença na família. Quando minha mãe adoecia, Frei Alberto ia atendê-la em casa. Então, foi isso que fez me despertar o conhecimento sobre ele, sobre a sabedoria, sobre a solidariedade dele, a caridade dele com os mais necessitados. Nesse tempo, o Hospital São Francisco já tinha sido construído ou não? Ainda não. Tinha um ambulatório, que hoje é ali a garagem dos padres. Ali era uma casa até o canto que entra para a oficina. Ali era uma casa grande, que lá funcionava o consultório, mas dava-se o nome de ambulatório do Frei Alberto. Lá ele atendia as pessoas com as enfermeiras, Dona Eunice Brito e mais outras. A Joana, que é viva ainda, a Joana do Zé Emendado, que chamam. Dona Otávia, também que já é falecida. E uma outra moça que era de Sítio Novo. Tinha mais ou menos umas 6 enfermeiras. Eu acho que o Raimundo Luz também foi enfermeiro que ajudava lá. Na minha infância eu tenho uma vaga lembrança dessas pessoas. Esse é Raimundo Luiz? Já é falecido já. Mas quem é vivo ainda é a Joana, que trabalhou como enfermeira do Frei Alberto no ambulatório nessa época. A Joana do Zé Emendado. Ela é viva ainda, mora aqui nessa rua. Muito bem. Próxima pergunta. Quando a senhora teve o primeiro contato pessoal com ele? Sempre, desde a minha infância, que eu ia lá pegar remédio para minha mãe, quando adoecia, que ele ia atender em casa. Minha mãe teve vários problemas de doença, hemorragia, abortos. Outra vez ela teve uma nascida na perna,
que ela sofreu muito tempo, muito... Só para a gente voltar rapidinho aqui, o aborto é aborto espontâneo, não é aborto provocado. Aborto espontâneo, porque minha mãe passou mal, naquele tempo dava uma febre nas gestantes. Como eu também tive essa febre e fui também vítima, depois que eu me casei com meu marido, foi no primeiro parto, e deu uma febre muito contagiosa aqui, que morreu muitas gestantes. E na época até meu Frei Alberto me consolou. E eu chorei muito, chorava muito. Passei 15 dias com a febre sem passar. A febre ia e voltava, aí Frei Alberto, eu disse, Frei Alberto, será que eu não vou perder o bebê? Ele disse, vamos fazer o possível de não perder. E me dava a medicação. Mas aconteceu, eu abortando, mas ele salvou minha vida e salvou a vida da minha mãe também, na época que minha mãe também teve. E aí ele disse para mim, me consolou, você é jovem, você vai ter muitos filhos. E as palavras dele foram abençoadas, porque eu tive meus 10 filhos, graças a Deus. Então esse aborto espontâneo foi o primeiro? Foi o primeiro, de uma febre que dava, aqui deu, uma época, foi a epidemia que deu aqui nas gestantes. Em que ano mais ou menos isso? Foi em 64, no ano de 64, que teve isso. Então, pessoalmente, a senhora teve alguma doença, recebeu alguma cura dele de alguma doença que ela teve durante a sua vida? Teve alguma cura pessoal sua ou não? Bom, cura e milagres são vários, porque a gente se apega e vê a solução na minha casa, na minha família. E pessoas também distantes da minha família, que a gente tem visto os testemunhos. E com a senhora particular? Eu nunca tive uma doença grave, graças a Deus. Tive assim, que quando eu perdi meu marido, eu fiquei hipertensa. E eu chorava muito, e era muita dor de cabeça, eu sentia muita coisa. Aí eu me apeguei com ele, depois que meu marido morreu. Frei Alberto, eu vou mandar celebrar a missa para o Senhor todo dia 11, porque dia 10 você recebe muitas missas. E dia 11 vai ser a minha. Então, passou-se os dias. Quando foi na segunda missa, antes do dia 9, acho que foi dia 9, dia 6, por aí assim, eu fui na catedral, assisti a missa das 6h30. No sonho, aí eu tive o sonho com ele, que foi no dia 6 mais ou menos, que eu tinha ido assistir a missa, quando ele entrava pela porta da sacristia. Eu sou encarregada daqueles panos da comunhão, eu lavo, passo, arrumo as gavetas direitinho, e nesse momento eu estava lá arrumando as gavetas, quando o Frei Alberto entrava, e eu batia a palma e dizia, ô Frei Alberto, que bom lhe ver, o senhor chegou. E ele respondia para mim, vim agradecer a missa do dia 11. Aquilo me tocou no sonho. E eu fiquei encabulada com aquela resposta. Ele vinha com 2 pessoas acompanhando ele. Um senhor, já de idade, e uma senhora. Ela muito simpática, e o moço também. E o Frei Alberto me dizia que ia ter mudança lá na catedral, que foi aquela reforma, e que eu não sabia, quando ele me falou. Aqui vai mudar aqui, aqui vai mudar isso, e ele me mostrava. Antes dessa última reforma que teve, de quase 2 anos. Sim, antes dessa reforma. Eu não sabia que ia ter aquela reforma, mas no sonho ele me falou. Me pediu que fizesse alguma coisa e fazia assim com as mãos. Que coisa seria essa? Oração, pedia que juntasse o povo, que fizesse alguma coisa. Eu entendi que era a continuação da caridade, da solidariedade dele com o povo. Só que a minha pessoa não tem a sabedoria que ele teve, que ele tem, que ele tinha com o povo. Aí eu imaginei comigo, eu vou começar a fazer doação para os pobres, que o Frei Alberto amava os mais necessitados. E na secretaria da paróquia foi a primeira doação que eu comecei a pedir nos comércios.
pedi às pessoas, pedi às escolas. E lá comecei a distribuir justamente naquela sala que fica ao lado da secretaria. Que lá era o quarto de Frei Alberto, onde ele tinha praticamente uma farmácia, que distribuía remédio para as pessoas doentes, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, com chuva ou sol, batia na porta, Frei Alberto, nós estamos precisando do senhor. Ele acordava e saía, enchia aqui o bolso dele, a batina de remédio, e atendia aquele paciente. E todos os pacientes que ele atendia, quando chegava, era um santo naquela casa, porque a fé que a gente tinha nele era suficiente, dava aquela medicação e resolvia. Então, eu fiz isso. Não falei do meu sonho, mas vou continuar a falar mais ainda do sonho que ele dizia para mim. Convide o povo da igreja. Na hora da bênção final, chegue até o altar, faça o sinal da cruz, assim, e peça a bênção do corpo e da alma, todos os fiéis. Ele me dizia isso. E as pessoas que estavam ao lado dele concordavam e me diziam alguma coisa. E eu dizia assim, Frei Alberto, o que é que eles estão falando? Falo italiano, eu não entendo italiano, Frei Alberto. Ele dizia o mesmo que eu falei. E aí... Então, repetindo as palavras dele. Repetindo as palavras dele. Então, nisso eu acordei. Eu tenho esta carta guardada desde a noite daquele sonho. E sou muito grata pelos milagres. Tenho uma neta doente que eu me apego com ele sempre e sempre e sempre. E nunca vou desistir. Digo, Frei Alberto, enquanto há fé, há esperança. E eu não vou, a minha esperança é grande de ver minha filha curada, porque ela, os médicos, quando fizeram a cirurgia, garantiram que ela estava curada. Mas, infelizmente, a doença voltou. Mas minha fé não foi embora, continua dentro de mim e com a graça de Deus eu sempre vou ser beneficiada com a cura da Kaline. Mas sobre cura, são muitas as curas que ele já fez em vida e depois da morte. Aí eu quero falar da cura de uma amiga, vizinha nossa que mora ali perto da praça, Maria Raimunda, esposa do finado José Pacheco. A Maria Raimunda teve uma doença muito grave, que chama, esqueci o nome do momento. Embolia pulmonar. Embolia pulmonar. Ela foi para São Luís com urgência. Problema muito grave, que no dia seguinte ela tinha que ir para a UTI. E naquele dia, à noite, em suas orações, ela orou e chamou o Frei Alberto. Me socorra, Frei Alberto. Amanhã, para ir para a UTI, ela falando, mas ela muito mal. Quando foi naquela noite pela madrugada, Frei Alberto chegou, sentou na cama, onde ela estava, enferma. Meteu a mão aqui naquele bolso da batina, que era onde ele guardava os remédios. Tirou o comprimido, deu para Maria Raimunda. E a Maria Raimunda dormiu. Quando foi no dia seguinte, o médico chegou e perguntou para a enfermeira: cadê a senhora que tem que ir para a UTI? Doutor, essa senhora que está aí sentada. Disse, não, essa senhora não vai para a UTI. A senhora está bem. A senhora alcançou um milagre. Essa doença, raramente, no centro se tira 2 pessoas, 3 pessoas para ser curado e ser salvo desta doença. Quem é seu santo? Aí ela revelou, Frei Alberto. Doutor, aí falou a história dela aqui de Grajaú. Ele era um médico, é um padre médico, assim. E eu chamei ele, eu rezei, e à noite ele veio aqui na minha cama e me deu o comprimido. E eu estou me sentindo melhor. A senhora vai ter alta. Passou a medicação para ela. Hoje ela está boa, trabalhando aqui no posto médico. E agradeço a Deus e a Frei Alberto, que curou ela. Muito bem. A senhora realizou algum trabalho em parceria com ele? Não. De cargo mesmo, eu não tive nenhum cargo, mas acompanhava sempre Frei Alberto. Só liturgicamente, então? Liturgicamente, as missas, quando ele se perdeu,
que foi aquela festa aqui dentro de Grajaú, o Frei Alberto ficou perdido. É uma história que muita gente conhece, que ele passou aqueles dias perdido, dia e noite. Conte para nós como é que foi essa história. Ele foi fazer um parto, parece em Olho d'Água dos Bichos, o nome do lugar. Outros falam, acho que é Olho d'Água dos Bichos, no interior. Fica longe daqui? Não, fica próximo daqui, acho que talvez dê uns 7 quilômetros, não é? Mais ou menos. Uns 7 quilômetros, talvez. A 8 quilômetros, eu não tenho certeza. Mas sei que fica próximo, no interior. E aí, quando ele resolveu, o dono, o esposo da mulher, se comprometeu de vir deixar ele. E ele não aceitou. Amontou no burro e saiu, deixou o burro andando de cabeça baixa, porque Frei Alberto andava com a cabeça baixa. E aí, quando ele acordou, assim que olhou para o tempo, ele estava perdido. O animal comendo e ele também deixou o animal à vontade. Aí Frei Alberto ficou perdido. E parece que foram 2 dias, quase 3 dias perdido. Nessa época a cidade inteira se mobilizou a procurá-lo. A cidade inteira, quando souberam da notícia, Frei Alberto não chegou, que foram atrás. Foi uma grande revolução aqui na nossa cidade. Aí, quando foi naquela noite que ele apareceu, naquela tardezinha, que encontraram o Frei Alberto, a multidão, pais, famílias inteiras, crianças, jovens, todos se reuniram e aplaudiram o Frei Alberto, trouxeram, entraram na igreja com ele nas costas. Como que encontraram ele? Encontraram ele sentado debaixo de uma árvore. Ele estava em oração, conforme tem um quadro dele ali. Ele rezando e o anjo iluminou ele. Ele ia ser socorrido, eu acho que que encontraram ele. E era tiros, era foguete dentro da mata procurando ele. E quando ele entrou aqui na cidade, foi aquela festa. Grajaú escureceu de foguete. Se fosse um de nós, teria que ir tomar banho, descansar para poder celebrar. Da hora que ele chegou cansado, com fome, com sede, foi diretamente para o altar e celebrou aquela missa, que foi a maior alegria da população. Eu participei e o povo chorava e sorria e festejava a chegada de Frei Alberto. Foi daí então que surgiu o nome Grota da Luz. Sim, Grota da Luz, porque naquele lugar tinha muitas feras, onça, e por milagre ele não foi também morto por onça que matava. De vez em quando morria pessoa lá, por causa de onça, fera que aparecia. Naquele tempo aqui tinha muitas matas, hoje não, está tudo desertado. Então, por esse motivo, onde ele foi encontrado debaixo daquela árvore, que foi iluminado com aquela luz, aquele anjo que mostrou para ele o socorro que vinha, aí foi que começou... Substituíram de Grota da Onça por Grota da Luz. Sugeriram Grota da Onça, lá onde ele estava. Aí falaram não, mas aqui a casa ficou o nome de Grota da Luz, porque foi o momento em que o anjo apareceu para ele e deu aquela luz para ele. Então esta casa aqui chama-se Grota da Luz, em homenagem àquele dia que Frei Alberto estava perdido, lá nesse lugar por nome Grota da Onça. Muito bem. Tem alguma curiosidade que a senhora sabe sobre ele, alguma história que ninguém ainda tem ouvido? Talvez tenha, mas no momento... Não consegue se recordar? Não consigo lembrar. Então, a próxima pergunta é aquela que a senhora já respondeu, né? Quando e como surgiu o Grupo Verde de Frei Alberto? Foi deste sonho. Foi deste sonho que eu já respondi assim, que eu tentei fazer alguma coisa, não com a sabedoria dele e não com a dedicação dele, apenas assim. Grota da Luz, todo ano, todos os anos, aqui nós promovemos o Natal Amigos de Frei Alberto. Peço nas escolas, peço aos empresários, peço ao comércio local, todas as pessoas de bom coração, que tragam roupas, alimentos, para a gente doar aquele que mais necessitado, que era o papel de Frei Alberto. Qual é a época do ano? O Natal aqui são todos os dias do ano, porque todo dia chega gente aqui nessa porta pedindo alimento.
e a gente socorre aquele realmente que precisa, o mais necessitado, a gestante, o doente, é o órfão, todas essas pessoas que a gente vê que precisam, nós recebemos roupas e doamos o alimento. É uma alegria muito grande para mim entregar uma cesta de alimento, entregar roupa para aqueles que vivem nu. Porque este Natal, por exemplo, eu estive com um grupo no povoado, no bairro Quem Dera. Um bairro pobre demais, pessoas que faz pena você ver aquela situação. Catando alimento no lixão, catando coisas no lixão, o mau cheiro, moscas, urubus, cobertos daquele mau cheiro. Eu fiquei assim emocionada, eu chorei. Aquilo ficou na minha cabeça durante a noite, aquele filme, e eu não esquecia daquele momento, daquela tristeza, das crianças correrem ao nosso encontro para receber a cesta, as mães mal vestidas, crianças mal vestidas. Então tudo aquilo para mim foi gratificante. Eu levar aquela alegria, embora uma cesta não dure um mês, não dure mais de uma semana. Mas já é uma ajuda, né? Mas pelo menos aquele momento eu ver aquele sorriso naquele rosto triste, o meu coração também sorriu. E sorri sempre quando eu faço bem sem olhar a quem. Então, dona Eunice, se Frei Alberto estivesse vivo ainda, qual a mensagem que a senhora pessoalmente deixaria para ele? Que ele continuasse, o papel dele era lindo, de humildade, de caridade, prestativo, porque eu sempre coloco aquela frase: feliz o homem caridoso e prestativo, como foi Frei Alberto, mas igual a ele ninguém. Eu queria que a senhora contasse para a gente encerrar nossa entrevista a história de quando ele foi embora doente. Ele tinha esperança de um dia poder voltar, mas infelizmente não pôde acontecer. Conte para nós a sua despedida dele, a última vez que a senhora... Naquela tarde, quando chegou o avião que pegou o Frei Alberto, a multidão no aeroporto, eu estava no aeroporto, deixei meus filhos em casa e fui, porque ele era atencioso demais comigo. Quando eu chegava no hospital, meu filhinho doente, eu chegava chorando: ô Frei Alberto, me socorre, olha meu filho aqui está passando mal. E ele ficava feliz, porque o Frei Alberto era a favor da família, Frei Alberto era a favor das crianças, era a favor do mais necessitado. E eu pedia para ele, ele me acolhia. E naquela tarde, o Grajaú foi abalado. Corremos tudo de pé, porque naquela época não tinha transporte. Nós corremos de pé até o aeroporto, para se despedir do Frei Alberto. E eu ainda passei a mão na cabeça do Frei Alberto. Vai com Deus, Frei Alberto, e volta logo, nós precisamos de ti. Infelizmente ele não voltou, mas quando ele voltou à consciência dele lá na Itália, que ele começou a falar alguma coisa, só pedia para voltar para o Brasil, voltar para o povo dele, que ele amava. E isso aí é um prêmio para nós, é uma alegria para nós, de saber que por aqui passou aquele santo emprestado, esse tanto de tempo que ele passou, esses anos, longe da família dele, para atender a pobreza aqui de Grajaú, atender os mais necessitados. É gratificante falar dele. Eu tenho muito prazer e muita alegria de falar o nome do Frei Alberto, propagar o nome dele para quem for, porque as palavras que eu aqui falei são verdadeiras. Ele era o nosso santo e continua sendo o nosso santo, que brevemente estará em nossos altares aqui na nossa Grajaú. Então, dona Eunice, aqui encerramos a nossa entrevista, a nossa primeira entrevista da TV Santa Giana via YouTube para todo o Brasil. Obrigado. Eu que agradeço. É um prazer muito grande falar de nosso santo, o servo de Deus, Frei Alberto. É uma alegria e estarei sempre às ordens para falar deste santo, para todo o Grajaú ou para o mundo. Prazer, obrigado e até a próxima entrevista. Obrigada. A cruz sagrada seja minha luz,
Não seja o dragão meu guia, seja Jesus, a cruz sagrada, seja minha luz.